Olá, eu sou Nivaldo Vieira, médico oncologista. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o que existe de novidade em inovação e tecnologia na área de oncologia, especificamente na área de oncologia mamária. Veja, esses dias nós estamos conversando um pouquinho sobre o uso de aplicativos no cuidado da mulher com câncer. E nós discutimos aqui sobre o uso de aplicativos que ajuda a identificar os sintomas que as mulheres estão tendo em casa em reflexo da quimioterapia. Amanhã, na sessão de pôsteres, nós teremos aqui um aplicativo que está sendo usado no Brasil. Os resultados ainda nós não temos acesso aos resultados todos, mas a gente sabe que já é um estudo preliminar, já são 500 mulheres em uso desse aplicativo e essas mulheres estão sendo seguidas e elas são acionadas. Elas podem, inclusive, acionar a equipe caso elas desenvolvam efeitos colaterais. E os resultados desse aplicativo, do uso desse aplicativo, vai ser apresentado aqui amanhã. E é muito interessante porque no caso de apresentar efeitos colaterais mais importantes, no caso grau 3 ou grau 4, a equipe de saúde ela é acionada pelo próprio aplicativo e ela deve acionar o paciente e dar um desfecho a esse paciente. Um outro aspecto que os aplicativos estão sendo usados é para acompanhamento da perda cognitiva dos pacientes. A gente sabe que existem testes, por exemplo, o teste do Mini-Mental, que pode ser usado para checar a perda cognitiva, mas esses testes são mais grosseiros. Existe um teste, que é um teste feito através do smartphone, que é aprovado pelo FDA, e que esse teste ele pode ser feito e ele tem uma sensibilidade maior para segmento, para detecção e segmento de perda cognitiva, chamado ChemoBrain. E ele tem aqui um pôster mostrando que para essas pacientes que foram acompanhadas, foram deflagradas e acompanhadas através desse aplicativo, elas conseguem ser seguidas mais de perto e elas conseguem fazer movimentos, elas conseguem fazer exercícios cerebrais, exercícios para reabilitação cerebral mais precocemente. Existem outros movimentos em relação à inovação com o uso de inteligência artificial, e a gente enxerga um crescimento muito grande no uso da inteligência artificial em toda a medicina e em toda a oncologia. A gente percebe, por exemplo, o uso da inteligência artificial na radiologia. No ano de 2019, esse crescimento foi exponencial. Existem vários aparelhos de ressonância e de tomografia que já vêm equipados com softwares de inteligência artificial que deflagram lesões, por exemplo, suspeitas de hemorragia cerebral, de hemorragia ou embolia pulmonar, e que chamam o médico radiologista, mesmo que ele não esteja na sala, para poder antecipar esse laudo, para poder confirmar esse laudo. O que nós estamos vendo aqui é a inteligência artificial ajudando no patologista. Existe um trabalho sueco, por exemplo, que identificou a morfologia de células circulantes relacionado com alterações genômicas. Então, baseado na morfologia, o computador checa pelo microscópio a morfologia de células que correspondem a alterações genômicas delas, e são células tumorais circulantes. E o computador consegue fazer isso exponencialmente mais rápido, com um volume muito maior de informações do que o olho humano. E isso possibilitou a identificação de pacientes com células tumorais circulantes, que são aquelas que recidivam mais. Existe um outro trabalho que conseguiu essa estabilidade genômica foi em pacientes com tumores triplo negativos. Existe um outro trabalho um trabalho sueco também, que demonstrou, que caracterizou quais são os pacientes, também por aprendizado de máquina, por inteligência artificial, quais são os pacientes que conseguem recidivar mais. É um trabalho populacional, teve uma coorte de validação com 2.680 pacientes e depois uma coorte de teste com 670 pacientes. E o que é que foi feito? Foi feito nessa coorte de validação quais são as variáveis que fazem com que os pacientes recidivem mais. Depois foi feito na coorte de testes. Tudo isso baseado em inteligência artificial. Sem dúvida nenhuma, nós temos hoje em dia a possibilidade de usar Big Data, de usar inteligência artificial para explorar os dados numa velocidade e num volume muito maior, e a gente consegue identificar os dados que são realmente importantes num volume gigantesco.
existe inteligência artificial sendo usada para planejamento de radioterapia pós-operatória para os cânceres de mama. E a gente tem esse trabalho da Universidade de Duke, que mostra que os pacientes planejados por radioterapia têm uma margem de erro muito menor do que os pacientes planejados por inteligência artificial, têm uma margem de erro muito menor do que aqueles planejados pelos outros padrões. Inteligência artificial foi utilizada também para graduação histológica. E esse é um modelo chamado de aprendizado de máquina, ou Deep Learning, aprendizado profundo, que faz com que haja um reaprendizado cada vez que a máquina é corrigida. Então, cada vez que a graduação não for feita adequadamente, a máquina é corrigida e ela pode reaprender isso. Então, a graduação no câncer de mama, existe sempre discordância entre os centros, entre os patologistas e entre os centros. Quando a gente treina, faz o treino nos computadores, a gente consegue com que haja uma unificação entre os computadores com o aprendizado de máquina. Isso vai facilitar com que haja uma unificação, um padrão unificado. Isso vai ser realmente bastante importante. Um outro estudo interessante que aconteceu é sobre o segmento dos pacientes através dos aplicativos. Então, uma tendência que a gente consegue enxergar é que o paciente está cada vez mais no centro do cuidado. E o paciente no centro do cuidado, os aplicativos eles ganham uma força gigantesca. Essa é uma tendência em 2019 e 2020, que cada vez mais o paciente ele deixa de ser somente uma parte do sistema e ele passa a ser o centro do sistema. Tudo aconteça com a vontade dele, com a participação dele, com a anuência dele. Isso é extremamente importante. E aquilo que a gente achava que era medicina personalizada passa a ser de fato medicina personalizada, porque os dados coletados eles estão sendo cada vez mais bem trabalhados por causa do Big Data, por causa da inteligência artificial. Então aquilo que a gente achava que era medicina personalizada por causa das alterações genéticas, elas hoje conseguem ser muito mais bem trabalhadas, porque além das alterações genéticas, nós temos dados populacionais, demográficos, dados biométricos que combinam com as alterações genéticas e que dão essa abundância de dados que podem ser cruzados e que podem chegar à individualidade de cada pessoa. Isso graças a níveis tecnológicos muito aprofundados, como Big Data, como Deep Learning, como Machine Learning. Esses são os dados que a gente tem agora, e a previsão para o próximo ano, nós temos que vai aumentar muito o uso da telemedicina, não tem a menor dúvida. No Brasil, a telemedicina está sob regulamentação, existem muitas questões que precisam ser avaliadas, e no Brasil está sendo implantada a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um grande desafio, e nós precisamos enfrentar esse desafio com tranquilidade e com maturidade. Ele toca todas as áreas do atendimento e toca a área de saúde muito. Então é preciso que a gente tenha entendimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como nós precisaremos agir, como nós precisaremos preparar nossas instituições, porque ela chegou e ela é extremamente importante para o nosso dia a dia. Muito obrigado.